Decorreu hoje no estabelecimento prisional de Aveiro uma apresentação da importância da água. 15 reclusos que aqui estão a cumprir medidas privativas da liberdade juntaram-se e nos últimos 3 meses desenvolveram várias atividades ligadas a esta temática, desde o desenvolvimento de quadros, de telas, de pinturas, de desenhos, também de textos, e tudo isso hoje resultou numa apresentação que, naturalmente, reservamos-nos à identidade de quem aqui esteve, mas conseguimos ouvir o som dessa apresentação e também algumas das imagens. Disso e da importância desta apresentação, Nuno Vasconcelos da ADRA explica-nos exatamente no que é que consentiu este projeto. Foi. Não é uma surpresa, mas é um orgulho enorme de trabalhar nestes projetos que já fazemos há 3 anos, com o estabelecimento prisional de Aveiro, com o grupamento de escolas também de Aveiro, e basicamente é muito gratificante. Porquê? Porque nós basicamente, isto são telas, não é? Até há uma metáfora para isto. Nós demos telas em branco, demos informação e tudo. E dessa informação, dessa tela em branco, estas pessoas produziram pinturas, textos, falaram de tudo um bocado, sobre preocupações desde o acesso à água, preocupações como também a disponibilidade da água, a poluição, que é um tema atual e premente, mas é muito gratificante trabalharmos aqui e depois vimos este resultado. E se fizermos aqui, este espaço antes, aqui não tinha esta decoração do género. Isto, estamos a falar de uma meia dúzia de euros, basicamente, e isto é uma prova que com muito pouco Se consegue dar vida. consegue fazer-se muito melhor, porque isto é um espaço em si que não tinha essa vida e com muito pouco estas pessoas deram alguma coisa. Isto é um exemplo para toda a sociedade. Eu acho. Como é que a ADRA, que é uma empresa de fornecimento de águas, sobretudo, se lembra de um projeto destes? É também, sobretudo, parte da base da consciencialização? Faz parte. No fundo, nós também somos uma empresa que está aberta, não é? E fomos convidados, na altura, pela professora Orquídea, que é a professora que coordena aqui internamente a questão das aulas, que é do agrupamento de escolas de Aveiro, a desenvolver um projeto para aqui. E nós, há 3 anos atrás, quando fomos desafiados, até começamos mesmo pelas pinturas. E a ADRA tem esse papel, é uma das responsabilidades, um dos pilares da ADRA é essa responsabilidade social e ambiental. E que melhor forma de também ser responsável ambientalmente, que não seja com a nossa própria atividade, mas também promovendo essa responsabilidade junto das pessoas e junto da população. Por exemplo, aqui a população prisional muitas vezes não bebe água da torneira, porque há mitos, não é? Que a água é menos boa, menos má. Nós até entramos com saneamento. O primeiro projeto aqui foi utilizar bem a rede de saneamento. Era cada macaco no seu galho, lixo é no lixo, não na rede de saneamento. Porquê? Gerava entupimentos. O saneamento é uma coisa importante porque afeta-nos a nós logo diretamente com o entupimento, mau cheiro, não é? Mas também vai afetar muito a jusante, não é? Depois com a poluição, que nós falamos sempre dos microplásticos, dessa história toda, não é? E foi assim que começou o projeto com eles, um projeto de consciencialização em que era cada macaco no seu galho, lixo é no lixo, não na rede de saneamento. E foi assim que nasceu aqui a nossa colaboração com eles. E para o ano há mais? Vai continuar, sim. Isto é um projeto de continuidade, como nós fazemos com as escolas da região de Aveiro e com os municípios, é um projeto de continuidade. Vai haver este projeto de certeza, a importância da água, que é um projeto que desemboca sempre em expressão plástica das pessoas e provavelmente, se calhar, quando há a possibilidade, fazemos sempre um projeto novo e dedicado, dependendo da temática do ano. O ano passado fizemos um livro, em conjunto com eles, com a prisão, com a Universidade de Aveiro, com a Escola Homem Cristo, a Escola Secundária Homem Cristo, com as escolas todas, com o 2º ano do agrupamento de escolas de Ovar e com os reclusos, fizemos um livro sobre a liberdade. Porque quem deu o mote foram porque a liberdade era o 25 de Abril, e quem deu o mote sobre a liberdade, que é melhor do que um recluso, uma pessoa que perdeu a liberdade, que às vezes nós falamos de liberdade, mas falamos em abstrato. E estas pessoas sabem que é a liberdade em concreto. Eles sabem que é a ausência da liberdade em concreto. Que nós às vezes falamos de liberdade como a liberdade de expressão. Mas a liberdade de não poder sequer ver o pôr do sol, ou tocar num tronco de uma árvore, ou calcar um bocado de areia, também é liberdade. Nós às vezes já somos muito burgueses, não é? Não olhamos para isto, liberdade de expressão, mas a liberdade simples de tocar num tronco de uma árvore, de cheirar uma maresia, de estar numa praia, e começou por aí, com o projeto, curiosamente, deles, a falar, com textos deles, a falar de liberdade, no ano passado.
Para o ano que vem, vamos, nós reunimos e aqui há sempre muitas pessoas com muito boas ideias, desde a direção do estabelecimento prisional, passando pelo corpo docente, pelo agrupamento de escolas, pelos próprios reclusos e até pelo staff, pelos guardas prisionais que também têm. É uma casa que acolhe sempre bem aqui. Eu acho que, sobretudo, é o momento mais importante para eles, porque é o resultado de um trabalho que eles fazem e que, de alguma forma, é recompensa pelo esforço que desenvolveram para desempenhar o trabalho. Por outro lado, tem uma importância que para mim é fundamental, que retira um bocado o espírito da individualidade para transformar o trabalho deles num trabalho de equipa, embora resulte depois em trabalhos individuais, mas é um trabalho de equipa que é feito. E, portanto, é isso que nós procuramos também aqui um bocado, enquanto eles aqui estão no estabelecimento prisional, retirar-lhes, na ótica também, se quiser, da própria reinserção social, retirar-lhes um bocado a ótica da individualidade e do eu e começarem a preocupar-se também com as outras pessoas e com a comunidade onde estão inseridos e, de alguma forma, possam refletir sobre os erros que, eventualmente, possam ter cometido, tenham tido prejuízos para essa comunidade. Do ponto de vista da reinserção social, este é um tema que aproveita as duas vertentes, a consciencialização para a água e para a necessidade de a protegermos e a consciencialização da reinserção social. Completamente, quer dizer, é um 2 em 1 de facto, porque, digamos, isso é o culminar de toda uma atividade que nós fazemos aqui, procuramos fazer em termos da própria reinserção social, na medida daquilo que é possível ao estabelecimento prisional com as características destes fazer, porque é um estabelecimento prisional praticamente de transição, em que os indivíduos que estão aqui a aguardar julgamento e depois, quando são condenados, então são transferidos para outros estabelecimentos prisionais ou estão para penas pequenas. Mas digamos que as sinergias todas que nós conseguimos arranjar, vimos aqui a intervenção do agrupamento de escolas de Aveiro, que dá aqui, ministra aqui as aulas desde o primeiro ano de escolaridade até o 12º. Temos a intervenção, a colaboração também da própria Junta de Freguesia, da Gafanha, da Encarnação, também colaborar connosco em todo este tipo de atividades. Resulta depois, em termos da exposição pública, se quiserem, destes trabalhos, uma forma deles se afirmarem em termos de alguma criatividade e descoberta deles próprios, que vai servir para eles lá fora, obviamente. Serve de exemplo para outros reclusos também? Também serve de exemplo para outros reclusos. Portanto, como estão a ver, esta exposição foi colocada aqui num local que é um local público, é o único local público que nós temos, se quiser. Portanto, é a sala de visitas, onde se decorrem as visitas, onde os presos têm as visitas com os seus familiares. E isto é uma forma de nós também disponibilizarmos às famílias e aos outros reclusos, digamos, as atividades que são desenvolvidas aqui. Já fizemos outras neste sentido e esta, digamos, é mais uma, digamos, de partilharmos, digamos, quer aquilo que nós fazemos, quer aquilo que eles próprios, cada um deles faz. Este projeto não é um projeto novo, já começou há 3 anos atrás e começou com uma iniciativa das Águas da região de Aveiro de fazer uma campanha de sensibilização nesta altura do ano, março, onde celebramos também o Dia Mundial da Água, de sensibilizar esta população para a importância da água e para um uso racional deste recurso precioso. A primeira colaboração correu muito bem e então achámos que tínhamos condições para... Houve um livro aí pelo meio, não é? Houve um livro, foi o ano passado, associámos esta sensibilização também à celebração dos 50 anos do 25 de abril de 1974 e o tema foi a liberdade. E nesse ano eles fizeram textos também sobre a liberdade, sobre o que era a liberdade para eles, e esses textos foram ilustrados por crianças do primeiro ciclo do agrupamento de escolas de Ovar. Sem conhecerem os autores dos textos, fizeram desenhos a juntar esses textos, que depois foram publicados em livro. E depois, em cima disso, os alunos da Escola Homem em Cristo, das turmas do 11º ano, escreveram também alguns textos mais científicos sobre a importância da preservação do meio ambiente e, sobretudo, da importância da água. E como o facto de nós não termos muito cuidado com os nossos recursos constitui também uma ameaça à liberdade das gerações futuras. São as novas ameaças à liberdade, portanto, a gestão dos recursos, a má gestão dos recursos hídricos. E, portanto, esse projeto foi um projeto já um pouquinho maior em termos de envergadura, mas que também correu muito bem, deu origem a um livro que foi publicado pela ADRA e também um documentário realizado por alunos finalistas do curso de audiovisual da Universidade de Aveiro,
com os recursos como protagonistas e que ganhou inclusivamente um prémio num ciclo de cinema, um prémio do público. Portanto, foram 2 anos muito proveitosos e muito satisfatórios, quer para nós, quer para a ADRA, e, portanto, achámos que tínhamos que dar continuidade e aqui estamos no 3º ano a celebrar novamente o março como o mês da água. Este é que é o espírito mesmo de recuperar a pessoa para a sociedade. Para nós os alunos, os formandos que apresentaram estes trabalhos estão integrados nos cursos de Educação e Formação de Adultos, que são dinamizados pelo agrupamento de escolas de Aveiro, com os professores da Escola Homem Cristo. E eles não só melhoram as habilitações académicas, mas sobretudo a nossa preocupação é também prepará-los para serem melhores cidadãos, aqui dentro, mas depois lá fora, quando forem restituídos ao meio livre. E este trabalho, portanto, sobre a importância da água e sobre a forma racional de utilizar este recurso, é uma forma também de eles se sensibilizarem, ficarem mais sensibilizados para estas questões, mas depois também passarem esta mensagem lá fora, quando saírem em liberdade, para as pessoas com quem vão estar. Quantos alunos participaram ao todo neste projeto este ano? Nós temos nestes cursos sempre uma média de entre 20 a 25 formandos a frequentar os cursos de Educação e Formação de adultos. Neste projeto em particular, tivemos cerca de 15 reclusos empenhados na construção dos textos e também das telas que foram pintadas, e a eles juntaram-se também um grupo mais pequeno que integra o Clube de Leitura, que é um clube que reúne 2 vezes por semana, dinamizado pela professora Rosa Gadanho, que é uma professora já aposentada, mas voluntária aqui no estabelecimento prisional, com uma paixão muito grande pelos livros e pela leitura, e que chamou precisamente os reclusos, que também têm este gosto pelos livros e pela leitura, para se reunirem no Clube de Leitura. Eles escreveram também alguns textos, nomeadamente aquele mais extenso que ouviram aqui nesta sessão. Que é fantástico, de resto. Foi muito interessante, uma visão muito pessoal sobre a água. Muito pessoal e também muito refletora do espaço onde se encontra neste momento o autor do texto. Eu acho que sim, eu acho que é inevitável que seja assim, porque de facto a casa e a perda de liberdade tem sempre um impacto muito importante, mas que leva também uma reflexão. Isto é uma casa também de reflexão e eu penso que aquilo que ouvimos foi precisamente uma reflexão sobre a água, mas também sobre a liberdade. Não é fácil, mas quando nós temos uma equipa de professores empenhada e que enfrenta qualquer desafio, tudo se torna fácil e que conseguimos também que os formandos também se empenhassem, se envolvessem. Este tipo de coisas para eles é muito importante, e sobretudo saberem que vão fazer uma atividade que vai ser vista também por outras pessoas. E nós sentimos o empenho deles, sentimos o nervosismo e sentimos, como hoje também todos tiveram a oportunidade de ver, o entusiasmo e o quão gratificante eles mostram que foi isso. Hoje eles saem daqui com um brilhozinho nos olhos. Saem. E amanhã na escola só vão falar disto e perguntar quando é que é a próxima vez. E é isso que se revela e que se mostra de uma importância superior. Sim, nós aqui nós funcionamos com cursos EFA, mas não temos possibilidade de fazer uns cursos EFA como se estivéssemos num sítio qualquer, porque os nossos formandos chegam e vão embora, estão de passagem. Então, nós procuramos sempre ter projetos em que eles se possam envolver, em vez de estarmos ali a ministrar conteúdos que muitas vezes nem poderíamos chegar ao fim. Então, aplicamos os conteúdos nestes pequenos projetos. Todas as disciplinas estão envolvidas, portanto, eles aqui fizeram trabalho de pesquisa, fizeram trabalho escrito, fizeram trabalho de informática, fizeram trabalho de cidadania e fizeram depois também as pinturas. Tudo isto envolve muitos conhecimentos que eles tiveram que aplicar. E que no fundo acabam por ir adquirindo os conhecimentos que é suposto adquirirem de uma forma rápida, porque isto funciona tudo em menos tempo, e depois com um produto final que para eles é estimulante. Eu acho que ouviram o Sr. Asdrúbal dizer: o meu quadro é um milagre, porque eu nunca tinha pegado no pincel. E não sei se repararam também numa coisa que ele disse que é muito importante: eu peguei no soneto de Camões e adaptei com palavras minhas. Isto é muito importante.
nós sentirmos que temos gente que é capaz de fazer isto e que fica contente e que olha para o trabalho que fez e diz isto é um milagre, para nós é muito gratificante e faz-nos ter vontade de fazer mais. Foi enriquecedor, porque já o ano passado tínhamos feito o mesmo projeto com a água, com a ADRA também, e foi mais uma oportunidade que tivemos de mostrar aquilo que valemos. Hoje saem daqui com uma consciencialização diferente de como é que se deve tratar a nossa água? A ideia é essa, é levar a toda a gente que todos temos que tomar conta da água, porque está na mão de cada um de nós. A nossa liberdade também depende da água. A liberdade também está dependente da água, sim. Foi bom trabalhar em conjunto este tema aqui no estabelecimento prisional de Aveiro? Foi. Já estamos a fazer este projeto desde janeiro, começou em janeiro, e tivemos 3 meses de pesquisas e de trabalho de equipa. A água da prisão. Numa nascente havia 3 águas. Eram águas puras, ainda na sua adolescência. Incolores, inodoras e insípidas, eram águas felizes e sorriam. Chegou a hora de partirem. A nascente já não era lugar para elas. A primeira água foi enviada para um sítio mágico, um sítio onde os grãos de areia tocavam o sol, que brilhava com mais cores que o habitual. Com o tempo, os sais minerais salgaram-na sutilmente. As algas deram-lhe uma transparência esverdeada, e esta tornou-se a água do mar. Nesta água, todos os dias se banhavam os homens, seres inteligentes e poderosos que a usavam para molhar os seus cabelos brilhantes e sedosos. A água do mar era feliz e sorria. A segunda água foi enviada para um sítio místico, um sítio onde gigantes de madeira e folhagem cobriam a paisagem, um sítio repleto de vida e sensação, onde os gigantes serviam de casa a pássaros orgulhosos da própria canção. O reflexo dos troncos deu a esta água um tom levemente acastanhado, enquanto as raízes, submersas no seu leito, lhe deram sabor da natureza. Esta tornou-se a água do rio. Nesta água, todos os dias se banhavam os peixes, seres belos e majestosos, coloridos com todas as tonalidades que a luz alcança. A água do rio era feliz e sorria. A terceira água foi enviada para um sítio longínquo, um sítio onde reinava o silêncio e a escuridão, habitado por seres sem alma ou coração e muito menos salvação, que, assoberbados pela solidão, choravam. Lágrimas ácidas corriam pelos seus rostos ásperos, já corroídos. Os seus corpos, atrofiados e entorpecidos, revelavam ter sido abandonados já muito esquecidos. Com o tempo, a acidez deu a esta água uma fluorescência amarela. A sujidade deste lugar inóspito e poeirento deu à água um intenso cheiro a mofo. Todos a evitavam beber. Esta tornou-se a água da prisão. Todos os dias, pobres monstros banhavam-se nesta água turva. Esfregavam-se incansavelmente com a esperança de se lavarem, mas por muito que se esfregassem, não se sentiam mais limpos. A sujidade fazia parte deles. A água da prisão sentia-se injustiçada. A água da prisão era infeliz e não sorria. Passaram-se muitos anos, os monstros tornaram-se mais tristes, a água mais imunda, e do fundo da terra surgiu um vulcão. Do vulcão saiu a lava, que destruindo tudo à sua passagem tentou engolir o mundo. A lava era espessa, impiedosa e fervente. Tinha um brilho amarelo tão forte que se tornava incandescente. O seu cheiro em enxofre era intoxicante, algo que combinava com o seu maléfico semblante. A água do mar e do rio, que tantos anos passaram rodeadas de beleza, congelaram. Nunca tinham visto algo tão monstruoso. Nada podiam fazer. Já a água da prisão, nada tinha a temer. O brilho amarelo incandescente da lava não era muito diferente da sua própria ácida e amarela fluorescência. O cheiro intoxicante do enxofre assemelhava-se ao cheiro a mofo que ganhou ao longo dos anos. Avançou para a lava e abraçou-a. A lava virou pedra, tornara-se indefensiva. A corajosa água gasificou e, elevando-se na atmosfera, tornou-se branca e macia. Era agora a mais bonita das nuvens. Olhou em volta, viu os homens, o mar, o sol e a areia. Viu o rio, os peixes, as árvores e os pássaros. Viu também os monstros, a quem agradeceu. Sabia que sem eles não seria agora uma nuvem. A nuvem, que um dia fora a água da prisão, era agora sábia e tudo via. A nuvem, que um dia fora a água da prisão, era agora feliz e sorria. Não sei, sugeriram-me que escrevesse um texto sobre a água e pus-me na cela a escrever e surgiu. Não sei onde me inspirei. É integralmente de sua autoria. Fui eu que escrevi. Há aqui uma relação íntima entre o local onde se encontra agora e a água? Sim, exatamente.
No texto, os reclusos são a água. A água representa os reclusos. E representa também no final uma liberdade. Exatamente. E a superação. Basicamente, o texto, a mensagem do texto é que o que não mata engorda. E nós fomos presos, mas com isso vamos crescer e certamente que vamos usá-lo da melhor maneira para quando sairmos, sermos melhores pessoas. Uma apresentação que acompanhamos e que também pode continuar a acompanhar em futuros em noticiasdagda.sap.pt e tvc.sap.pt.